Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 6 do módulo 6, Métodos Quadrados Mínimos do curso de Cálculo Numérico. Nessa aula, então, a gente vai dar continuidade à aula passada, na qual a gente ficou com a dúvida. A gente fez um monte de conta, teve buzinaço, teve gente emocionada na rua, o pessoal adorou a aula aí, enfim, uma torcida aí pra galera por conta desse fenômeno maravilhoso aí que é a gente construir uma regressão aí, métodos quadrados mínimos. E aí, pessoal, vem a dúvida. Bom, a gente fez aquele monte de conta, um monte de código, aí gerou uns coeficientes, e será que isso tudo está certo? Né? De repente a gente fazer um gráfico desse aqui ajuda, né? A gente fala assim, poxa, de fato, os coeficientes que a gente obteve parece que estão ajustando bem do ponto de vista de um modelo, né? Para observar o comportamento global, assim, digamos assim, dos pontos. Então veja que aqui a nossa intenção não é fazer uma interpolação para passar por todos os pontos. E sem falar, olha, eu acho que aqui a gente tem uma variabilidade em algo que a gente não controla, tem fatores que a gente não controla, como o buzinaço da aula anterior, né? Mas de todo modo a gente vai desviando ali, os pontos desviam um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e a gente chega no comportamento global ali, que é uma parábola ali, né? Enfim, será que esses coeficientes estão bons, estão adequados? É o que a gente vai fazer agora então, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte então. Olha, e aqui é importante que tem um código que vai estar na descrição do vídeo, que é o código da aula passada, tá? Então aqui eu vou abrir um novo notebook, tá? Vou copiar o código da aula passada e esse código também vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu sempre ponho notebooks separados para cada aula para não ficar confuso, para ficar didático. Eventualmente eu poderia ir adicionando mais código no mesmo notebook e tal, mas enfim, isso aqui é tudo para ficar didático, bem documentado, ficar tudo rigorosamente bem feitinho, tá? Módulo 6, aula 6. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Você pode também, esse código também vai estar na descrição do vídeo, tanto da aula passada quanto dessa aula, tá? E aí, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui. Você pode fazer isso também no seu, você pode criar o seu Google Colab, o seu notebook e fazer a cópia e cola como eu estou fazendo aqui, tá? Ele está verificando o código, ele está conectando com o servidor e está fazendo ali as verificações para ver se está tudo ok. Está tudo ok porque eu já tinha testado, né? E deu aqueles valores ali. Enfim, tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou melhorar esse código. Você pode fazer isso junto comigo agora, tá, pessoal? Eu acho que é legal você fazer para você ter um aprendizado aí mais eficiente, mais interessante. Então o nosso ponto é, tá bom, aqui eu gerei os coeficientes, mas eu quero fazer um gráfico. Então vamos colocar um código aqui embaixo, ó, import numpy snp import, adivinha? Matplot lib pyplot splt. Legal. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o gráfico nosso aqui, pessoal, com os valores x e y dados, né? E vou botar bolinhas vermelhas para a gente poder, enfim, observar, poder entender melhor como é que é esse gráfico, fazer o que a gente chama de gráfico de dispersão, tá? Esse gráfico de dispersão põe o valor de x, põe o valor de y, e ó, deu essas bolinhas aqui, tá? Esse gráfico, né? De fato, o ideal é a gente fazer primeiro o gráfico para depois falar, olha, me parece que isso aqui tem uma cara de uma parábola, ou outro formato, uma reta, enfim, tem outras possibilidades, a gente vai falar mais disso nas próximas aulas, tá? Muito bem. Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer, ó, data np linspace. Então esse aqui é o seguinte, eu vou pegar e vou fazer alguns dados aqui, pessoal, para eu vou pegar o menor valor de x, vou pegar o maior valor de x, o conjunto de dados, tá? O menor valor de x, o maior valor de x, e vou criar um espaçamento aqui de 100 pontos. Pronto. Né? Legal. Além disso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os coeficientes que estão dados em C, na lista coef ali, que foi retornada, e vou inverter. É isso mesmo. Por quê? Porque essa lista aqui, ó, alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eu quero começar a partir do coeficiente associado ao maior expoente. Então eu tenho que inverter, mas eu vou inverter a cópia. Tá? Eu não vou inverter o valor original que está em coef. E vou jogar a cópia do valor invertido em C.
tá? Esse cara, esse C aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função P, tá? E NP poly 1D de C. Então qual que é o truque que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, pessoal, que esta função, isso aqui, o que ele faz? Ele criou uma função P, sem eu fazer def, ele criou uma função P que usa os coeficientes, só que ele pega o coeficiente na ordem dos coeficientes de maior grau, tá? Então ele criou essa função com esses coeficientes, só que é uma função polinomial, tá? Poly 1D. E aí o que acontece? Na hora que eu fizer plt plot data e colocar p, isso aqui funciona como se eu tivesse criado uma função p, que pega como parâmetro de entrada os coeficientes, pegando aí a lista, em primeiro lugar, os coeficientes de maior, os coeficientes associados aos polinômios de maior grau, tá? E com isso ele faz a avaliação nos pontos do data, tá? E aqui vai dar o quê? Vou plotar de azul, certo? Eu vou dar um zoom menor aqui, pessoal. E olha só como é que vai ficar agora. Olha que bonito, pessoal, que ficou. Ficou do jeito que a gente queria. E mais do que isso aqui é legal, porque se você fizer alguma conta errada, errar algum ponto aqui, você consegue validar. Se eu não tivesse feito essa inversão, eu vou mostrar para vocês como é que ia ficar, ó, pessoal. Eu vou simplesmente pegar isso aqui, ó, vou cortar. Ó, então eu vou mostrar para vocês como é que ia ficar. Olha só, ele está pegando e eu não fiz a inversão, né? E aí os coeficientes estão trocados, estão errados. Veja que aqui claramente a gente vê que tem algum problema, né? Que o ajuste não está muito legal. Claro que o ajuste poderia não ser também bom em função dos dados que a gente passasse. Se fossem dados que se ajustassem melhor para uma reta, a gente poderia ter um ajuste ruim. Mas aqui no caso, você vê claramente que você pode fazer uma parábola e você tem aí os valores desviando um pouquinho em função de erros ou de outros fatores que podem estar associados ali a essa aleatoriedade, que não vai cair exatamente em cima da parábola, mas o fenômeno nitidamente pode ser bem ajustado através de uma parábola, tá? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu finalizar essa aula para validação, fechar o programa em Python completo. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E para a próxima aula, a gente vai pegar regressão não linear, funções não lineares. Tudo bem que aqui é não linear, né? A gente está usando G na forma de polinômios, mas a gente pode usar, por exemplo, enfim, a gente vai poder usar outros tipos de função, como exponencial e funções hiperbólicas, funções com uma característica um pouquinho diferente da polinomial, tá? Que é o que a gente está usando aqui, né? Mas a gente pode usar outros tipos de função, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Funções não lineares nos parâmetros alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Porque aqui a gente tem os alfas, mas eles são lineares. Como é que a gente lida quando os alfas forem não lineares? Eu vou mostrar na próxima aula. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na aula 7, hein? Surpresa legal lá na aula 7. Tchau!